Boa tarde, Roberto. Amanhã uma decisão em um palco que você já conhece muito bem, até mesmo festejando o título, a Arena de Pernambuco. Para amanhã, o que pode beneficiar esse jogo para o Náutico, já que poderemos superar o público daquela final diante do Central? Alexandre Neto, do programa Náutico de Coração, da Rádio Tropical FM. Um grande abraço, sucesso amanhã, meu querido. Obrigado, um abraço para você também, Alexandre. Alexandre, eu acho difícil a gente superar, porque como o mando de campo não é nosso, foi limitado muito a questão dos ingressos, né? Então eu acho difícil isso aí. Mas eu não tenho certeza que cada um dos alvirrubros que teve a condição de comprar o seu ingresso, ele vai valer por 10, por 12, por 15, que não puderam entrar, né, ou que não puderam ir, e vai apoiar a equipe, né, durante todo o jogo, para que no final a gente possa alcançar um resultado que nos interessa. Boa tarde, Roberto. Aqui é Felipe Holanda, do Pernambuco Tático. Então, professor, no jogo diante do Operário, você superou a marca de Duque, treinador da época do Hexa, se tornando o segundo treinador com mais jogos na história da Rosa Silva. Então, eu queria saber de você até que ponto isso te motiva para a final de amanhã diante do Retrô e qual a sensação de atingir uma marca tão importante num clube tão grande no cenário do futebol brasileiro. Olha, sem de forma alguma ter a intenção de menosprezar tua pergunta, mas a resposta ela simplesmente não tem. O sentimento não tem, não encontro nada que possa descrever isso aí. Não é você atingir uma marca dessa para um clube que você tem a história de vida ligada a ele desde muitos anos, desde até antes de ser treinador. Então é uma coisa que a gente só pode resumir agradecendo a Deus. Roberto Fernandes, boa tarde. Luan Amaral, repórter do Leajá.com. Professor Roberto, depois do primeiro jogo da final lá nos Aflitos, na coletiva de imprensa pós-jogo, o senhor respondeu uma pergunta dizendo que o Náutico ia precisar fazer alguma coisa diferente para poder vencer o Retrô, visto que nessa temporada ainda não tinha conseguido fazer isso. Depois desses 2 jogos que passou aí do Campeonato Brasileiro e agora se aproximando da final, ainda que você não possa utilizar todos os jogadores que você utiliza na Série B, você já identificou o que de diferente que o Náutico precisa fazer para poder sair da Arena de Pernambuco com o título? É só questão emocional, é só questão mental, tem questão tática também envolvida? O que o Náutico vai apresentar de diferente nesse jogo para poder conquistar esse título? Muito obrigado. Eu acredito que um pouco de cada, né? E ao longo da semana isso foi bem trabalhado. Agora, se eu te falar aqui o que é, eu vou estar dando munição para o adversário, que por si só, né, tem méritos, é uma equipe forte, é uma equipe que tem aí o melhor aproveitamento do país na temporada. Então, eu posso fazer qualquer coisa, menos facilitar o caminho deles. Mas trabalhamos durante a semana, conversamos bem com os atletas, e agora é só o jogo para dizer, né, se eles vão conseguir colocar em prática. Boa tarde, Roberto. Entre essas 2 partidas das finais do estadual, o Náutico fez 2 partidas e conseguiu 2 vitórias. O quanto esse ganho de confiança ajuda para essa decisão do estadual? E eu gostaria de saber de você também o que a equipe precisa fazer diferente da primeira partida da final para que possa alcançar o resultado necessário para o bicampeonato estadual. Aqui é Edson Júnior, repórter do programa Torcida Hits, da Rádio Hits FM. Abraço. Boa, Edson. Eu acho que o Náutico, em primeiro lugar, a bola precisa entrar, né? O primeiro jogo foi um jogo muito bem equilibrado, e se a gente observar as 3 primeiras defesas, as 4 primeiras defesas importantes no jogo, elas foram do Jean, né? Então, se a gente tivesse um pouquinho mais de felicidade numa dessas bolas, a história poderia ter sido outra. E, sem dúvida alguma, né, que a confiança do grupo ela vem crescendo junto com os resultados. Roberto, boa tarde. Em 2018 você foi o técnico que quebrou um jejum de 13 anos sem título do Náutico, né? O Náutico estava 13 anos sem ser campeão e foi campeão em 2018 com você. E agora você pode se tornar apenas o 4º técnico na história a ter mais de um título pernambucano pelo Náutico, né? Os outros foram Palmeiras nos anos 50, Duque nos anos 60 e Muricy, que foi campeão em 2001 e 2002.
Eu queria saber como é que você lida com essas marcas pessoais que você vai conseguindo no clube, né? Você que também é o terceiro treinador com mais jogos pelo clube. Como é que você lida com isso? Se isso é um motivador extra especial para você para essa final? Fala, João, um abraço para você, meu amigo. Esses números, essas marcas, João, no momento que eu estou de férias, elas são motivos, sem dúvida alguma, de eu celebrar, né, com aquelas pessoas que privam da minha intimidade. Mas enquanto eu estou trabalhando, para mim o jogo mais difícil e o mais importante é sempre o próximo. Então, aconteça o que acontecer nessa final, no domingo nós estaremos treinando e para mim o jogo contra o Guarani é outra final. Honestamente, isso não é palavra, isso não é discurso pronto, não. É assim que eu funciono. Professor Roberto Fernandes, boa tarde, repórter Tarcísio Michel da Rádio Transamérica. Esse será o terceiro confronto entre as equipes, então os jogadores se conhecem, os treinadores também, apesar de que você retornou ao Náutico recentemente. Minha pergunta é, qual o principal ponto forte do Retrô que o Náutico tem que anular para sair campeão no jogo de amanhã? Obrigado. Olha, Tarcísio, em primeiro lugar, né, nenhum treinador, né, ele pode estar mais atento, ou estar mais concentrado, ou estar mais antenado com o jogo do que os atletas que duelam, né? Porque são eles que são os protagonistas disso aí. Então, o que é que eu te falo? Eu acho que as duas equipes se conhecem bem, né? Os atletas em campo se conhecem bem, né? Eu acho que todos sabem os seus defeitos e virtudes de ambas as equipes, né? E o que a gente tem que estar atento são os detalhes. Esse jogo é um jogo de detalhes, assim como todas as finais, né? A grande maioria das finais. Então, não vai ser nada de muito especial. Eu não acredito de nada de muito diferente, nem de um lado nem do outro. Apenas detalhes. E esses detalhes, nesse momento, eu tenho certeza, né, de que está sendo guardado por parte do Retrô as 7 chaves e da nossa forma não vai ser diferente também, né? Mas é um jogo onde, como eu te falei, né, muito equilibrado, né? O Retrô levou vantagem nos 2 jogos, né? E o Náutico, né, tem que ter algo a mais nesse jogo para poder conseguirmos o resultado que nos interessa e sairmos com o objetivo que nós vamos para lá. Boa tarde, Alberto. Além da estratégia tática e condição física e técnica do grupo, uma partida como essa, onde será preciso correr para reverter o resultado, também podemos considerar a preparação psicológica como um fator que possa fazer a diferença, tanto positiva quanto negativa para o grupo? Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Boa, Ricardo, sem dúvida, né? A preparação hoje ela é feita de forma agrupada. Não adianta estar bem fisicamente e mal tecnicamente, não adianta estar bem tecnicamente e mal taticamente, não adianta estar bem física, técnica e taticamente e estar com a mente fraca, estar com a cabeça fraca, estar com a mente sem estar preparada para a dificuldade que vai encontrar no jogo. Então, na medida do possível, em todas as vertentes, a gente procurou trabalhar durante a semana para que a equipe chegue o melhor preparada possível. Olá, Roberto. Como todos os adversários já conhecem o potencial do meia Jean Carlos, você espera que o jogador receba uma marcação especial do Retrô? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Boa, Gilson. O Jean Carlos é um jogador diferenciado, com um poder de desequilibrar e um poder de definição muito grande, né? A partir do momento, né, que ele tem uma marcação específica nele, é o momento dos seus companheiros se tornarem protagonistas também. Eu bato nessa tecla desde o primeiro jogo e a gente torce, né, para que isso possa acontecer. Se a gente olhar, por exemplo, no primeiro tempo, o principal lance de gol foi do Evandro, né? Se a bola do Evandro entra, a história poderia ser outra e ninguém ia falar da marcação individual em cima do Jean. Roberto, boa tarde. Após o resultado da ida no Estádio dos Aflitos, como é que você acredita que o Retrô vai se comportar amanhã na Arena de Pernambuco como mandante?
Uma proposta parecida com aquele time um pouco mais fechado, mas tentando sair em contra-ataques, ou um time ainda mais fechado, com ainda mais marcação, com aquela marcação individual no Jean Carlos que a gente viu no Estádio dos Aflitos. Quem fala é Igor Moura, um abraço, Roberto. Um abraço, Igor. O nosso foco durante toda a semana foi como o Náutico vai se comportar. Então, a gente respeita o adversário, porque é uma final, e quem chega na final chega por merecimento, mas o foco durante a semana foi no nosso comportamento, naquilo que a gente precisa manter, que vem fazendo bem feito, e naquilo que a gente precisa melhorar. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Tropical